Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Amado, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Aleluia. A partir do versículo 1. Diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Somente até aí. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, e pedimos ao Senhor, meu Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Sabemos, meu Deus, que sem Ti nada somos, nada podemos, Tu és tudo para nós. Revela-nos, ó Deus, o oculto e o escondido, traz a luz sobre as trevas, quebra, meu Pai, agora o poder do inimigo, os grilhões e as amarras. Fala no mais íntimo de nossos corações, para que possamos sair daqui edificados, restaurados, santificados, meu Deus. Pedimos ao Senhor humildemente, Pai, fica conosco, não nos deixe sós, porque a promessa do Senhor é que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fica conosco, meu Pai, é o que nós oramos, onde as pessoas, elas procuravam construir coisas, mas que não eram edificação para o Senhor. A história de Babel revela uma mentalidade que continua presente nos dias de hoje, pois o homem, ele fica tentando construir coisas grandes, o homem fica tentando construir um futuro, mas sem depender de Deus. Porque Deus não nos fez para vivermos independentes dEle. Pelo contrário, Deus nos fez para que fôssemos dependentes dEle. E Babel, quando o homem tenta construir uma torre, na verdade eles estavam mostrando que eles poderiam e queriam viver sem Deus. Assim tem sido nos dias de hoje. As pessoas estão cada vez mais independentes de Deus. Procura suas próprias vidas, seu bel prazer, e se esquece que Deus o fez, se esquece do seu Criador, se esquece de glorificar a Deus. Mateus capítulo 24 nos alerta sobre a frieza espiritual dos últimos dias. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Babel aqui nos fala de uma humanidade unida. A Bíblia diz que eles eram um, e tudo que eles intentassem fazer, eles conseguiriam. Aí nós temos a força da unidade, mas o propósito era errado. Então Deus desceu
para confundir as línguas, porque tudo aquilo que eles intentassem fazer, assim essa humanidade, ela tem conseguido tantas coisas, tantos avanços na tecnologia, na ciência, na medicina, mas estão cada vez mais afastados de Deus. Estava conversando essa semana com o pastor André lá em casa. A ciência tem se multiplicado muito. Daniel capítulo 2 nos fala que nos últimos dias a ciência se multiplicaria muito. E aí agora, essa semana eu vi, e isso não é ruim. Ciência se multiplicar não é ruim. O problema é quando a pessoa se afasta de Deus. Eles desenvolveram agora, essa semana passada eu vi, uma córnea que vai curar muitas pessoas cegas, que depende de um transplante de córnea. Agora eles desenvolveram uma córnea artificial, e já testaram e funcionou, a pessoa voltou a enxergar. Recentemente nós vimos uma cientista brasileira, que foi até aclamada no exterior, desenvolveu lá algo que muitos tetraplégicos estão voltando a andar. Então isso é ruim? Não. A ciência tem se multiplicado, e cada vez mais, entre aspas, independentes de Deus. Para que eu vou buscar Deus? Está entendendo? Para que a gente vai buscar Deus, se agora a ciência, né? E isso nos aponta, porque Babel e Babilônia é a mesma raiz. Isso nos aponta para o fim, porque lá em Apocalipse 18 nos fala sobre a Babilônia. Na verdade, a Babilônia é um sistema mundial que é contra Deus, contra tudo que se denomina Deus, contra a palavra de Jesus. É o anticristo. Lá em Babel havia unidade, mas a unidade por si só, ela não significa que ela é aprovada por Deus. Tem muitas pessoas levantando bandeiras que Deus estão unidas e que Deus não aprova. Lá em Gênesis 11:4 nos diz: edifiquemos nós. O centro do projeto ali era o homem, não era Deus. Vamos construir. O homem pode até construir algo grandioso, e ainda assim está construindo contra Deus. Eles tinham tecnologia, eles eram organizados, eles comunicavam, planejavam, tinha mão de obra, tinha unidade, mas faltava uma coisa: faltava Deus no centro. Então o que tem faltado na humanidade hoje é exatamente isso, e nós estamos caminhando para o fim. Gênesis 11:4 diz: façamos-nos um nome. Olha só, vamos dar um nome. E aqui está o fato principal de Babel, o coração de Babel: glória para o homem. Eles queriam construir algo que eternizasse seu próprio nome. E assim não é o homem moderno? Grandes empresas, grandes impérios, sistemas políticos, estrutura de poder, redes sociais, grandes monumentos. Lá, você vai lá em Dubai, lá você vê lá os árabes construindo obras gigantescas, e muitos cobertos até de ouro, coisa de outro mundo, cada vez mais distante de Deus. E aí o fato aqui que é muito interessante é que a Bíblia diz que Deus vem e desce. O homem diz: vamos construir uma torre que chega até os céus, e Deus diz que então desceu o Senhor para ver a cidade. E aqui nós temos algo tremendo. O homem queria construir algo grandioso para até chegar aos céus, mas Deus desce. Mesmo que o homem quisesse fazer algo grandioso, Deus precisou descer, para você ver o tamanho que nós somos, tão pequenos. Não existe nada tão grande que Deus não tenha que descer para ver, porque Ele é muito maior, infinitamente maior.
Aquilo que parece gigantesco, o que você acha que é gigante aqui nessa terra? É um grão de areia para Deus. A terra inteira é um grãozinho de areia para o nosso Deus. O dinheiro não impressiona Deus, o poder não impressiona Deus, a fama não impressiona Deus, porque Deus continua sendo Deus. Porque Babel não é apenas uma torre, não é uma construção humana, mas é uma mentalidade. Babel não representa apenas uma construção, mas é uma filosofia, um modo de pensar. Nós conseguimos viver sem Deus. Essa é a mensagem de Babel. Nós conseguimos fazer com as nossas próprias forças. Mas Mateus capítulo 24, versículo 4 diz: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Por quê? Porque nos últimos dias o maior perigo não será apenas o que vai acontecer no mundo, mas será aquilo que está no coração das pessoas. Mateus 24, 12: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Multiplicação de iniquidade, esfriamento do amor. O problema não é o mundo ficar moderno, tecnológico, não é nada disso. O problema é o esfriamento. Porque hoje nós temos recursos tecnológicos, nós estamos transmitindo culto. Pessoas talvez no outro lado do mundo podem estar assistindo ao vivo. Nós temos esse recurso tecnológico, uma bênção. Mas boa parte das pessoas não se interessam pela palavra de Deus. Tem os recursos, tem as igrejas, tem a pregação da palavra, mas as pessoas estão longe de Deus. Então é muito importante nós não perdermos o foco. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos alertou do perigo dos últimos dias, e Ele também nos alertou na parábola das 10 virgens. Tardando o noivo, todas tosquenejaram, todas dormiram. Então esse tempo é o tempo de frieza e de sono espiritual da igreja. Mas à meia-noite, o noivo chegou. Uma hora que ninguém espera. Quando ninguém espera, Jesus vai voltar. Então nós temos que estar atentos, porque esse sistema, a Bíblia nos fala lá em Apocalipse 17, 18 sobre a Babilônia. É esse sistema mundano que vai dominar o mundo inteiro. Mas em Apocalipse 18 diz que a fúria de Deus virá e o juízo de Deus virá num instante só, vai quebrar com tudo que tem na Babilônia. Caiu a Babilônia e se tornou morada de demônios. E o juízo de Deus veio em um só instante, destruiu a Babilônia. Ou seja, Deus virá e vai fazer justiça. A Babilônia será destruída. Contra tudo aquilo que se levantou contra a verdade de Deus, a palavra de Deus, é o espírito do anticristo que tem reinado. Então, em nome de Jesus, estejamos atentos, porque quando nós chegamos em Apocalipse, nós encontramos essa Babilônia, e nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque esse sistema tem entrado dentro das nossas casas, através das redes sociais, através da internet. E isso tem alimentado a mente das multidões, de forma bem sucinta e sorrateira, colocando pensamentos, construindo
engano na mente das pessoas, ou seja, pessoas não querem mais saber de Deus, por quê? Porque elas têm tudo, aparentemente, mas não tem nada. Quando nós não temos Deus, nós não temos nada. Você pode ter o mundo todo aos seus pés, mas sem Deus nós não somos nada. E o grande perigo não é o mundo estar em Babel, mas é Babel estar dentro da igreja, no coração das pessoas. Esse sistema mundano que rejeita a vontade de Deus. Porque as pessoas, todo mundo, você vai perguntar a pessoa, todo mundo fala que, né, na sua grande maioria, eu creio em Deus, né? Todo mundo crê em Deus. Você vai perguntar, é muito difícil alguém dizer assim, não, eu não creio em nada, não, eu sou ateu. Pelo menos eu não conheço. Eu não conheço ninguém pessoalmente que afirmou para mim assim, eu não acredito em nada. Todo mundo crê em Deus. Pelo menos as pessoas do meu convívio, trabalho, né, as conhecidos, não conheço ninguém pessoalmente que diz assim, não acredito em nada. Só que a palavra, você crer em Deus e você praticar aquilo que Ele ensina, são coisas distintas, diferentes. Então nós temos que entender que o que é o papel hoje da internet, das redes sociais, exatamente que nós temos que ter cuidado, é o que tem entrado nos nossos olhos, que tem alimentado a nossa mente. Se isso tem feito que a gente duvide de Deus, duvide do seu amor, duvide do seu sacrifício que foi feito na cruz. Muitas vezes aparece naquele shotzinho lá, mas será que Deus existe mesmo? Será que Jesus morreu na cruz? Será que isso não é um mito? Fica alimentando o quê? A incredulidade. E isso é um grande perigo, porque é isso exatamente que Babilônia quer. Um mundo sem Deus, um mundo sem comunhão com Deus. E Jesus não nos chamou para construir Babel. Jesus nos chamou para construir o reino dele aqui na terra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é o reino, não é Babel. Em Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Babel diz assim, vamos construir algo e colocar o nosso nome. Porque eles não queriam glorificar a Deus, eles queriam construir um altar para o homem. Babel é um altar para o homem. E Deus quer que o altar do nosso coração seja dele. Aleluia. Então, Gênesis 11:9 diz, por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. Porque Babel significa confusão. E nós estamos vivendo um período de grande confusão no mundo todo. Então nós temos que entender, e isso não é só no mundo não, tem muita confusão até dentro das igrejas. Por isso que eu sempre alerto aqui, cuidado com aquilo que você vê e ouve. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Tem muita coisa errada aí, querido. Tem muita gente que diz que tem nome de pastor, está pregando coisas que a Bíblia não ensina. É uma Babel. É um espírito de confusão, confusão espiritual, confusão moral, confusão familiar, inversão de valores, confusão da identidade. As pessoas elas se identificam como cachorro, se identificam como gato e você não pode falar nada. Entende? É uma confusão de identidade. Não sabe qual que é o propósito que tem na vida. Mas Jesus, Ele veio para quê? Nos dar direção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus, Ele é a resposta para a confusão em Babel. Ele veio endireitar os caminhos tortuosos.
Interessante é que se a gente fizer um paralelo entre Babel e a igreja primitiva, lá em Atos 2, né? Em Babel, o Senhor desceu e confundiu as línguas. Lá no batismo, né, do Espírito Santo, em Atos 2, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, as pessoas que se passavam ali de várias partes do mundo começaram a ouvir a mensagem na sua própria língua, porque Jesus veio o quê? Trazer novamente, restaurar novamente, falar uma mesma língua, a língua do Espírito Santo de Deus, aleluias. E nós precisamos entender que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus nesses dias, principalmente o capacete da salvação. Por quê? Porque aqui os dardos inflamados do maligno na mente, tentando tirar a gente do propósito, tentando tirar você do caminho. Então nós temos que estar revestidos da palavra de Deus, do capacete da salvação, da espada do Espírito, do escudo da fé, da couraça da justiça, e calçar os nossos pés com o evangelho da paz. Amém, igreja? Fique de pé no teu lugar. Feche seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na tua presença, meu Pai, e pedimos ao Senhor, meu Deus, que venha sobre nós nessa noite. Renova nossa mente, o nosso coração. E assim como Davi disse, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Os dias são de trevas, os dias são de frieza, de desinteresse pela tua palavra, onde boa parte das pessoas estão vivendo a seu bel prazer, querem uma vida longe do Senhor, não querem contato contigo. Que o Senhor tenha misericórdia dessa geração, meu Pai. Tenha misericórdia dessa geração da igreja, não é só do mundo, mas essa geração da igreja, porque nós sabemos que a Bíblia nos fala e nos alerta que 5 loucas e 5 prudentes, 5 estão com as suas lâmpadas vazias, e o noivo estando às portas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu Pai. Que o Senhor aviva a tua obra no meio dos anos e a torna conhecida, meu Pai. Desperta, Deus, os que dormem. Vento impetuoso do Espírito venha sobre nós, restaurando, curando, transformando as mentes, curando as almas feridas, e nos dando, ó Deus, direção, nos dando, ó Deus, propósito, e nos dando, ó Deus, ânimo. Repreende todo espírito de desânimo, repreende todo espírito de frieza espiritual. Quantas pessoas caídas, prostradas, desinteressadas, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para Deus, não tem tempo para as coisas de Deus, não faz nada em prol do reino. O Senhor abusa de misericórdia, meu Pai. Levanta-nos, ó Deus, segura nas nossas mãos, meu Pai, no nome santo de Jesus, Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, te agradecemos, ó Deus, por esse culto, por esse lugar, que aqui tem uma agência do reino de Deus nessa terra. Te pedimos, ó Deus, a tua bênção, nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Venha repreender, meu Deus, todo o mal, nos livre dos homens e das mulheres más, dos homens de sangue, dos filhos de Belial. Repreenda, meu Deus, todas as astutas ciladas do diabo, e nos dê uma semana de bênção, de paz, de prosperidade. Abre as portas, meu Deus, em nome de Jesus. Nós oramos, te agradecemos. Repreende, ó Deus, todo espírito de enfermidade, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.
que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, reine sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.